Meus amados e queridos irmãos, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Yahushua HaMashiach. Meus queridos irmãos, eu venho, através desse estudo, trazer mais uma palavra sobre o livro, dessa vez, de Apocalipse, e mais uma conversa, um bate-papo sobre as coisas que acontecem atualmente, sobre o ritmo que as profecias relatam. E mais uma vez a gente vai, não é que seja algo que a gente faça com vontade de rebaixar ou de colocar ninguém para baixo ou para se achar melhor do que ninguém. Muito pelo contrário. É com o intuito de ajudar que nós expomos alguns erros doutrinários que são pregados hoje em dia. O que se relata no livro de Apocalipse, a partir do capítulo 8, fala de 7 anjos, que cada anjo seria responsável por tocar uma trombeta. E quando a gente vê as fotos, imagens de anjos, a gente sempre vê seres de cabelo loiro tocando essa trombeta de ouro, para representar o que está sendo dito ali. Mas se a gente for perceber nos relatos escriturais, nós vamos ver que na verdade não se trata de tais aparências, Por exemplo, uma trombeta que foi contextualizada pelo Eterno, que foi dita de como deveria ser feita, é nada mais nada menos do que um shofar, que é um chifre de carneiro, onde era soado, mais ou menos como esse, soado na terra de Israel, passando informações de como o povo deveria seguir. E hoje, irmãos, na teologia cristã, é dito, muitos imaginam, até porque ninguém pesquisa, se a gente for observar, não há estudo sobre profecias. Ninguém quer estudar profecia porque não é nada rentável, pelo contrário, traz mais disseção. E você estudando a profecia bíblica, todas as profecias bíblicas, você vai notar algo muito incoerente. Sempre nas profecias vai relatar um retorno do povo à cidade de Jerusalém. Tanto que você vai verificar, o Messias fala da restauração de todas as coisas, os apóstolos falam da restauração de todas as coisas. Mas por que restauração? Se na teologia cristã, que não é estudado sobre profecias, relata sobre um arrebatamento e uma ida da igreja para o céu. Então, como regenerar se a teologia fala isso? Então, o ponto que eu vou falar hoje é sobre a trombeta relatada no livro de Apocalipse. Essas trombetas sempre vão ser utilizadas pelo sistema, vão imaginar anjos verdadeiros, voando no céu, tocando a primeira trombeta, cai um meteoro, toca a segunda trombeta, a água se transforma, toca a terceira trombeta e cai saraivas do céu, e toca a quarta trombeta, e assim vai sucessivamente tocando essas trombetas e aparecendo um anjo e o povo lá. Mas nós vamos ver no decorrer desse estudo que na verdade essas trombetas já estão sendo soadas há muito tempo, Há muito tempo já estão sendo soadas, inclusive terão um agravo, serão muito mais amplificadas nos finais dos tempos. Por que eu digo isso, meu irmão? Porque no decorrer desse estudo nós vamos ver que essas trombetas, na verdade, é a mensagem do Evangelho do Reino. É a própria lei do Eterno, a lei de Deus, sendo pregada entre todas as nações da terra. Mas infelizmente, se você for falar isso hoje para o sistema, para quem está participando do sistema religioso, dos nossos irmãos, eu creio que muitos vão escutar esse áudio, é criado um redil, em volta deles, onde os pastores colocam essas ovelhas no redil e trazem um alimento para ela, já um tipo de alimento específico, uma ração específica. É a teologia do pão quente, é o crente fast food, Ele vai e traz tudo, come tudo que o pastor vai trazer. Por quê? Se vocês observarem a função de um pastor,
ele vai proteger suas ovelhas durante a noite e de dia ele vai conduzir lá ao pasto. Por isso diz, a palavra chama-se pastor, porque ele conduz, é o que conduz as ovelhas ao pasto. Vocês podem até procurar em qualquer dicionário aí. E essas ovelhas de hoje em dia, elas estão presas no aprisco e elas não vão com as suas próprias pernas depois que o pastor solta. E o pastor, a função dele é levá-las ao pasto e ficar ali observando, para ver se vem algum animal para arrebatar alguma dessas ovelhas. E não de cortar o pasto, levar até a boca da ovelha. Hoje, o que acontece é isso. É feito uma redoma, um pasto, um redil, é colocado lá as ovelhas e elas nunca podem sair. Elas nunca podem ir até o pasto e comer. Por exemplo, é dito para ler a Bíblia. Lê a Bíblia, lê a Bíblia, lê a Bíblia. Mas se você questionar algum ponto doutrinário da sua religião, quando você for falar para o pastor, você é disciplinado. Se você vai para outra denominação religiosa, não é o mesmo Deus, não é o mesmo Jesus que é pregado. Então por que se você vai para outra denominação religiosa, você é disciplinado? Por que isso? Porque você é visto por maus olhos. Porque se alguém questiona, um irmão questionador na igreja, ele é tido como uma ovelha negra. Eram assim no tempo dos apóstolos, no tempo do Messias. Vocês já imaginaram o Messias entrando dentro de uma sinagoga e pregando contra os escribas e fariseus? Naquela época, quem era que esses deixavam o Messias falar? E ele só falava uma vez, depois era expulso. Mas ele estava falando a mentira ou a verdade? Então são esses questionamentos que ninguém faz. Você vai ver um pastor pregar um monte de heresia, pega um versículozinho e traz um monte de espiritualização sobre aquele versículo e ninguém pode questionar esse pastor, né? Porque não toque no ungido do Senhor. Também vou fazer um vídeo sobre não toque no ungido do Senhor. Então vamos ver o significado, né, dessas trombetas e pedir aos irmãos que quando algum irmão trouxer uma doutrina que é contrária ao sistema que você diz pregar, já não digo que coisas como consciência, né, que você já tem, que é uma pessoa chegar para você e pregar sobre espiritismo, sobre umbandismo, essas outras coisas, é difícil, né? Pregar para adorar a imagem de escultura. Então, esse vídeo é mais voltado para aqueles irmãozinhos que estão tanto no sistema católico quanto no sistema protestante, tá? Então prestem atenção no primeiro ponto, né? A gente vai começar lendo aqui no livro de Apocalipse capítulo 8. Diz o seguinte, ó, no versículo 2 em diante, ó: Vi os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus. A eles foram dadas 7 trombetas. Esses 7 anjos estão em pé diante do Eterno. Mas isso significa que eles estão de frente ao Eterno nos céus? Porque em muitos pontos da Escritura falam que existem várias as igrejas, por exemplo, no capítulo 1 e 2 e 3, fala das igrejas que estão de pé perante o Senhor, certo? Perante o Senhor, diante do Senhor. E fala inclusive da igreja de Pérgamo, se eu não me engano, que se em breve ela não se convertesse, seria retirado o seu castiçal. Então essas pessoas que dizem que esses anjos estão em pé diante do Senhor, imaginam logo que eram 7 anjos que estariam no céu, em pé diante do Eterno. Mas na verdade, quando você está em pé, a própria palavra diz, olha, quem estiver em pé, cuide para que não caia. Você está em pé quer dizer que você está na responsabilidade, está seguindo a palavra do Senhor. E diz o seguinte, ó: e foram dadas trombetas. Outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e colocou-se em pé diante do altar. E ele foi dado muito incensário para oferecer com orações de todos os santos sobre o altar diante do trono. E da mão do anjo subiu diante do Eterno uma fumaça do incensário juntamente com as orações dos santos. Então o anjo pregou o incensário, encheu de fogo no altar e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Aqui se inicia a grande tribulação. Depois das orações, né, dos santos que estão clamando por justiça, que o Messias diz que nós, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, a justiça, né, tem a ver com a justiça divina, a justiça de Deus, a própria lei divina. Então,
Quando você observa isso, né, essas orações, nós que estamos aqui hoje clamando, pedindo, né, em trabalho de parto, que o Messias volte logo, porque nós não estamos mais suportando as angústias desse mundo, essas orações são entregues e começam-se aí a grande tribulação, que diz o seguinte, ó: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E diz o seguinte, ó: o primeiro anjo tocou sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. E foi queimado uma terça parte da terra, e um terço das árvores, e todas as plantas verdes. Fala de um primeiro anjo tocando e anunciando um juízo, certo? O segundo anjo também toca e anuncia outro juízo. E assim vão sucessivamente, dizendo que o segundo anjo, vamos lendo aqui. Tocou o segundo anjo a trombeta, e algo como um grande monte de chamas foi lançado no mar. Um terço do mar se transformou em sangue. Morreu um terço das criaturas vivas do mar, e foi destruído um terço das embarcações. Aqui fala de uma pedra que foi lançada e se transformou em sangue. Nós também vemos associações, né, com o Êxodo lá, que Moisés lança a vara na água e se transforma em sangue, né? O terceiro anjo tocou sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e de fonte de água viva. O nome dela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferido um terço do sol, um terço da lua, um terço das estrelas. E foram que um terço deles escureceu-se, e um terço do dia ficou sem luz, e um terço da noite também. Enquanto eu olhava, vi uma águia que voava pelo meio dos céus, e em alta voz dizia: ai, ai dos que habitam na terra, por causa das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 anjos, ou seja, os 3 últimos anjos. Você vê que era sempre os anjos anunciando e caindo um decreto na terra, algo diferente na terra. Estava sendo anunciado algo por esse conjunto de anjos. O quinto anjo tocou sua trombeta, e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra, e a estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando abriu o abismo, subiu a fumaça como de gigantesca fornalha, e o sol se escureceu, e escureceram-se com a fumaça que saía do abismo. Aqui relata sobre a invasão, né, dos seres que estavam presos, né? E disse o sexto anjo que tinha trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto do grande rio Eufrates, e os 4 anjos que estavam preparados para aquele dia, hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar um terço da humanidade. O número dos cavaleiros se compunham, os exércitos era de 200 milhões, e eu vi o seu número. Os cavalos e os cavaleiros que vi em minha visão tinham este aspecto. E ele relata a questão dos aspectos. Ou seja, outra praga, outra situação é liberada por esses anjos. E por final, o último anjo toca para a vinda do Mashiach, certo? Então nós vemos que são trombetas. Quem tiver essa visão, também, segundo as escrituras, é interessante, mas a gente vai ver associada a outro tipo de trombeta. Aqui fala sobre as 2 testemunhas, né, que descem e um anjo, né, e fala sobre várias coisas, e fala também sobre as 2 testemunhas, que está no capítulo 11, se eu não me engano. Deixa eu ver aqui. Exatamente, no capítulo 11 fala sobre 2 testemunhas. O livro de Apocalipse é atemporal, né? Ele começa com uma parte, depois vai para outra, e vai para trás, depois para frente. E na minha visão, o espírito dessas 2 testemunhas, né? Eu ainda não fiz um estudo elaborado sobre isso, por isso eu não vou comentar. Mas eu tenho uma breve visão que essas 2 testemunhas é o espírito de Moisés, que relata justamente sobre todas essas punições que estariam aí, com o espírito de Elias. Porque essas punições relatam sobre pragas que desceriam sobre a terra, e que essas 2 testemunhas estariam pregando a palavra do Eterno e sendo perseguidos pelo povo de Satanás.
Então eu não creio que sejam duas pessoas físicas, duas pessoas que desceriam dos céus para proclamar o evangelho, mas sim que seria as duas casas, né? A casa de Judá e a casa de Israel, trazendo decretos, lógico, a casa de Judá, aqueles que aceitam, que tem muitos judeus que têm o testemunho do Messias, mas a casa de Judá e a casa de Israel, tá? E agora a gente vai começar a associar essas questões da trombeta com algumas situações que a gente verificou, né? Eu estava aqui ontem no Shabat conversando com os irmãos sobre associando essas trombetas às ordenanças de proclamar o evangelho para os povos, né? A gente vai observando aqui, ó. Vemos então que os textos mostram relatos importantes sobre as trombetas. Em Números, no capítulo 10, que a gente vai abrir aqui, a gente vai ver uma situação sobre as trombetas. No versículo 1 em diante, diz o seguinte, ó. E disse o Senhor a Moisés: faça 2 cornetas de prata batida, a fim de usá-las para reunir a comunidade e para dar os acampamentos o sinal para partirem, certo? Então aqui o Eterno manda fazer 2 cornetas, né? A gente pode também ter as coisas do passado são sombras das coisas que vindouras, né? Não que essas coisas precisem sumir, porque para você ter uma sombra você precisa de algo físico. Então essas associações que o Eterno faz de trombetas, sempre você vai ter que ver todo o contexto para associá-las a determinadas situações. A gente vai ver profecias a partir de trombetas também. Aqui é trombetas, na verdade. Deixa eu ver se tem alguma. Pronto. Fazem 2 trombetas de prata, né, batidas as farás, e elas te servirão para convocares a congregação e para ordenares a partida do arraial. Quando se tocar as trombetas, toda a congregação te ajuntará à porta da tenda da revelação. Quando tocarem uma só, e aqui ele vai passando os sinais dos retilíneos, né, da trombeta. Tanto é que Paulo diz, olha, se a trombeta soar de uma forma que ninguém entenda, como nós vamos fazer tal e tal situação? Paulo já cita isso. E nós vamos aqui, ó, no versículo 9, que a gente vai ler. Ora, quando na vossa terra saídes a guerra contra o inimigo, que vos estiver oprimindo, fareis retinir as trombetas perante o Senhor vosso Deus, e serei tidos em memória, e sereis salvos dos vossos inimigos. Se a gente associar a trombeta à palavra do Eterno, aqui, nós vamos ver que quem soar, né, a palavra diz também que quem proclamar o meu nome, o nome em hebraico significa legado. Qual é o legado do Eterno? O nome do Eterno é as suas instruções. Foi o maior legado que ele deixou na terra. Então, aqui, se a gente associar a trombeta à palavra do Eterno, nós vamos ver que quem anunciar a palavra do Eterno será salvo dos seus inimigos. Semelhantemente, no dia da vossa alegria, nas vossas festas fixas, os princípios dos vossos meses, tocareis as trombetas sobre os vossos holocaustos e sobre o sacrifício de vossas ofertas pacíficas, e eles serão por memorial perante o vosso Eterno, e eu sou o Eterno que vos santifica. Ou seja, também nos momentos de alegria, o Eterno quer que nós proclamemos a palavra dele. Tanto é que fala lá em Deuteronômio, capítulo do 31 em diante, Moisés reúne o povo e sempre nas proclamações de festa era pregada a Torá, a palavra. Josué também faz isso e ele continua com alguns reis também, como o rei Davi, sempre proclamava a Torá nos dias de festa, certo? Vamos continuando aqui, nós vamos ver que as trombetas mencionavam sempre e eram um alarde para a proclamação dos reis de Israel. Assim como na última trombeta será tocada e virá o Messias, proclamando a vinda do rei. Tanto é que vocês, quando veem em filmes, em desenhos, quando entra o rei e ele é proclamado rei, sempre tocam-se trombetas, e esse costume vem da Escritura. E muitos não sabem disso, né? 1 Reis, capítulo 1, versículo 34, fala sobre um toque para anunciar um rei. Vamos ver aqui. Eu só para confirmar aqui. E Zedoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão o rei sobre Israel,
e tocareis trombeta, e direis, viva o rei Salomão. Nós vamos ver também em 2 Samuel, no capítulo 15, no versículo 10. Fala o seguinte, ó. Absalão, porém, avisou emissários por todas as tribos de Israel, dizendo, quando ouvires o som da trombeta, direis, Absalão reina sobre Hebrom. Nós vamos ver que é um costume, né? Era um costume do povo, né? De Israel proclamar o rei na festa das trombetas. Inclusive eles aguardavam, o rei era proclamado, mas ele era oficializado na festa das trombetas, né? A trombeta geralmente também era utilizada por atalaias, né? Que ficavam em cima dos muros vigiando a cidade. E a responsabilidade ele era responsável por avisar quando chegassem os inimigos, né? Alertando a cidade de um possível ataque. E é aqui que vemos que vamos entender, né? A simbologia da trombeta, na verdade, é anunciar a palavra do Eterno contra o inimigo, né? Nós vamos ver no capítulo 33 do livro de Ezequiel. Peço aos irmãos que leiam todo. Eu vou tentar ler todo aqui, mas eu não quero que o vídeo fique tão longo. Ezequiel capítulo 33 fala o seguinte, ó, do versículo 1 em diante. E veio a minha palavra do Senhor dizendo, filho do homem, fala aos filhos do teu povo e diz-lhes, quando eu te fizer vir a espada sobre a terra, quando eu fizer vir a espada sobre a terra, o povo da terra tomar um dos seus e constituir por atalaia, se quando vir a espada vem sobre a terra, tocar a trombeta e avisar o povo, então todo aquele que ouviu o som da trombeta e não se der por avisado, vier a espada e o levar, o sangue será sobre a sua cabeça. Ele ouviu o som da trombeta e não se deu por avisado, o sangue será sobre ele. Se porém se der por avisado, e salvará a sua vida. Mas quando o atalaia vir que vem a espada e não tocar a trombeta, e não for avisado o povo, e vier a espada e levar alguma pessoa dentre eles, este foi levado na sua iniquidade. Ou seja, isso não importa, essa pessoa que morreu aqui, não foi avisado, mas esse vai morrer, porque ele estava agindo impiamente. A iniquidade é a transgressão contínua da lei de Deus, tá? Vocês podem pesquisar aí. Mas o seu sangue o requererei da mão do atalaia. Ou seja, o atalaia é aquele que estava desperto com a trombeta. O que é a trombeta? Para vocês terem uma noção. Se você é atalaia, você não está em iniquidade. É isso que quer dizer. Porque aqueles que foram pegos de surpresa, porque você está dormindo, você está em iniquidade. Tanto é que o Messias diz, olha, quando o Filho do Homem vir, né, ele quer pegar sempre todos nós atentos. Se o dono da casa soubesse quando o ladrão viria, ele não dormiria. Então, você está com a trombeta na mão, você quer dizer que você está com a palavra de Deus em prática. E você não está dormindo. Mas que quando você vê vir o mal, o erro, você tem que avisar. Mas se aquele homem não escutou, aí o problema é dele. Quando ele for morto, o problema é dele. Já o que avisou não será réu daquele sangue. Mas se você tem a verdade nas mãos, você está seguindo a palavra do Eterno e você não avisa ninguém, se aquele homem morrer na sua iniquidade, você é responsável por aquele sangue. Aí vamos ver a associação disso aos profetas. Quanto a ti, pois, ó filho do homem, eu te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Peço aos irmãos que estudem sobre as duas casas, tem nesse canal um vídeo, tá? Vocês vão ver que é diretamente para a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca, veja, a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. E da minha parte, dá-lhes aviso. Ou seja, ouve a palavra do Eterno. Onde está a palavra do Eterno? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falares para dissuadir o ímpio do seu caminho, morrerá o ímpio na sua iniquidade, mas o sangue o requererei da tua mão. Todavia, se advertires o ímpio no seu caminho, para que ele se converta, ele não se converter do seu caminho, morrerá na sua iniquidade, tu, porém, serás livrado da tua alma. Ou seja, nós vemos que é uma associação do Eterno, da trombeta, com a palavra do profeta. Tá? Então estudem todo esse capítulo
de Ezequiel capítulo 33, que vocês vão ter uma compreensão muito boa da palavra. Em Isaías, no capítulo 58, fala o seguinte, 58 versículo 1. Clame em alta voz, não te detenhas. Levanta tua voz, como que? Como a trombeta. E anuncia o meu povo o quê? A transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. O que é pecado, segundo a Escritura? É a transgressão da lei. Então, quando você está em transgressão da lei de Deus, você está em pecado. Anuncia o povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. É a mesma coisa. Então, a voz de trombeta é anunciar a palavra de Deus. Porque quando você anuncia a Torá, a lei de Deus, você está anunciando que a pessoa está em transgressão, se ela estiver. Então, não te detenhas. É uma ordenança do Eterno. Em Oséias, capítulo 8, versículo 1, fala o seguinte. Põe a trombeta na tua boca. Ela vem como águia contra a casa do Senhor, porque eles transgrediram o meu pacto e se rebelaram contra a minha lei. Então avisa, não é você ficar tocando trombeta. Se você tocar trombeta, você não vai falar nada. Não é, o profeta não ia no meio do povo e ficar tocando trombeta, não. Ele ia falar sobre a lei. Então ele sempre, todos os profetas, vocês vão ver que ele vai soltar uma profecia contra o povo que estava transgredindo o pacto do Senhor e se rebelavam contra a sua lei, né? Nós vamos ver também no livro de Isaías, capítulo 27, no versículo 13, fala o seguinte, ó. E naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos sobre a terra da Síria, e os que foram desterrados para o Egito, tornarão a vir, e adorarão o Senhor no monte santo em Jerusalém. Ponto é, quem é que foi disperso no cativeiro assírio? A casa de Israel, que é o que vocês têm que assistir lá, né? Eu recomendo o livro sobre as duas casas. Então, como é que esse povo ia voltar? Escutando a grande trombeta. Iriam voltar para o santo monte em Jerusalém. Essa profecia ainda não se cumpriu, mas está se cumprindo, porque quem está escutando a trombeta hoje, a palavra do Senhor, está voltando para as leis do Eterno e voltando para Jerusalém. E a gente agora vai entender no livro, fazer uma associação muito importante no livro de Josué, sobre as muralhas de Jericó. E lá foram usados o que para derrubar aquelas muralhas? As trombetas. E nós vamos ver aqui no versículo 4 e 5. Fala o seguinte. Ó. Sete sacerdotes, veja só, viu? Que coisa impressionante. Ó. Levarão 7 trombetas de chifres de carneiros diante da arca. Diante do que? A arca representava a presença do Senhor. Então, se você está proclamando a palavra de Deus, você está levando consigo a arca do Senhor, a presença dele na tua vida. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão a trombeta. E será que, fazendo o sonido prolongado da trombeta, ou seja, falar sem cessar a palavra, e ouvindo-vos tal sonido, todo o povo dará um grande brado. Então o muro da cidade cairá rente com o chão, e o povo subirá, cada qual para o lugar que lhe for defronte. Então, irmãos, eu não estou dizendo que no dia lá em Josué não foram tocados chofar. Eu estou fazendo a correlação com o livro de Apocalipse, que fala justamente de 7 mensageiros, né, que anjos no hebraico quer dizer mensageiros. Existem sim os mensageiros celestiais, e na maioria da escritura fala-se sobre mensageiros, homens, pessoas como eu e você, que quando nós estamos proclamando as palavras da Torá, da lei dos profetas, nós estamos proclamando a palavra do Eterno e sendo um mensageiro dele. Então, essa associação que nós estamos vendo aqui é que quando os homens falarem a palavra do Eterno, esses muros de separação vão cair. E esse muro de separação, né, nós vamos verificar logo em seguida, que quer dizer o seguinte, ó. Eu vou ler também o versículo 20 aqui para vocês. Diz, ó, gritou, pois, o povo, os sacerdotes tocaram a trombeta. Ouvindo o povo o sonido da trombeta, deu um grande brado, o muro caiu rente com o chão. O povo subiu a cidade, cada qual para o lugar que lhe ficava de frente, e tomaram a cidade.
Eu coloquei aqui, veja que relato incrível que fala de 7 sacerdotes tocando 7 trombetas, rodeando as muralhas de Jericó. Em hebraico, a palavra para muralha vem do verbo comã, que é esse aqui. Cadê, meu Deus? Agora tá uma paradinha aqui. Tá aqui, ó. Shomã quer dizer uma parede, né? É uma muralha. E ele vem desse verbo aqui, comal, né? Então, nós vamos ver essa associação também com a palavra que os peritos, né, as pessoas que falam fluentemente em hebraico, dizem que vem de um verbo que é orlar. Essa palavra shomá quer dizer provém do verbo orlar. E orlar quer dizer circuncisão não, perdão, quer dizer prepúcio, né? Então o que acontecia? O primeiro pacto que foi feito, né, lá com Abraão em Gênesis, foi feito sobre o quê? Porque vocês vão ver que paralelo impressionante que o Eterno coloca nas suas palavras, né? Em Gênesis 17 fala sobre o pacto de Abraão e o Eterno diz, ó, este é o meu pacto, guardarei entre mim e vós, e a tua descendência depois de ti. Todo varão dentre vulgar para aquele que me... Eu não essa tradução aqui tá meio... Deixa eu botar em outra aqui. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, a aliança que terá de ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que me fazer a marca, e será o sinal da aliança entre mim e vocês. Tá? Essa palavra circuncidado na carne aqui tem a palavra prepúcio, né? A palavra que foi retirada. Quando ele diz circuncidar na carne, também é circuncidar e retirar o seu prepúcio. Então vem a palavra aqui, orlar, que quer dizer, que vem daquele verbo, que quer dizer muro, parede, como está lá no livro de Josué. Ou seja, que existia uma parede em volta e foi retirada para a entrada do povo. Assim como Abraão foi obediente, e o Eterno diz, olha, retira o prepúcio como sinal de obediência. E o prepúcio é como se fosse uma parede que embarreira o órgão genital masculino, que causa uma barreira. Então, o Eterno faz esse sinal. Mas mais adiante, no livro de Deuteronômio, ele fala do prepúcio do coração. Veja que interessante. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 16. E ele diz, ó: sejam fiéis à aliança em seus corações, deixem de ser obstinados. Veja que tradução errônea. Eu vou botar em outra aqui, tá? Almeida. Diz o seguinte, ó: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureceis a vossa cerviz. Então, você circuncidar o prepúcio do coração. O coração não tem prepúcio. Como é que você vai circuncidar? É você tirar a barreira. Circuncidar quer dizer cortar a barreira do vosso coração. Então, o prepúcio quer dizer um muro, uma barreira. Então, quando você, lá em Jericó, estavam tocando a trombeta, ou seja, falando a palavra do Senhor, e a pessoa não tira o muro, não tira a barreira de separação, essa pessoa está com o seu coração sendo desobediente, com a cerviz dura para receber a palavra do Eterno. Tanto é que Estevão fala lá, né? Homens de dura cerviz. Ou seja, ninguém tem um coração de carne para receber a palavra do Eterno. Não endurecer a cerviz quer dizer você retirar o prepúcio do seu coração, é você tirar a barreira do seu coração. Como Abraão, quando ele corta-se o prepúcio do seu órgão genital, ele faz uma aliança com o Eterno. Ou seja, o Eterno mandou a Abraão obedecer. Se Abraão não obedece essa ordem, ele não teria fé, porque a fé vem da fidelidade ao Eterno. É você escutar e fazer.
Então, hoje o povo escuta a Torá, os mandamentos do Eterno, que diz: meu filho, o sábado é um sinal entre mim e vós, está lá em Ezequiel. Meu filho, eu dei as minhas leis de alimentação, siga. E quando você escuta e não faz, você está tendo o coração com dura cerviz, né? Então, essa é a associação. Você vê que a mulher Raabe, né, ela recebe os profetas, os espias, né, aquelas pessoas que estavam dentro ali da cidade, mas tinham a verdade, e ela os ajuda e os protege e guarda a palavra no seu coração. Então, quando a cidade foi destruída, né, aquelas pessoas que tinham dura cerviz vão ser destruídas no final, que é o que a palavra diz, que serão os obstinados, receberão todas as pragas das trombetas, das taças do Eterno, e estarão obstinadas e não aceitarão a repreensão, não se converterão. Que é isso que a gente vai ver o contexto das trombetas, que é que o povo se converta dos seus males, se converta do que eles estavam fazendo, quando ele recebesse a praga. Está lá em Apocalipse 9, versículo 20 e 21. Vamos ler aqui. Fala o seguinte, ó. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras da sua mão, para deixarem de adorar demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos. Onde é que está escrito que tudo isso aqui é pecado? Na Torá, na lei de Deus. Então, eles receberam as pragas, mas não se arrependeram. Então, continuando aqui o estudo, nós vamos ver o seguinte, ó. Eu fiz um comentário aqui, ó. Mas o que eu quero dizer com isso, né? Que se o muro representado na cidade de Jericó é a simbologia do livro de Apocalipse, pois como a trombeta é a pregação da fé, da palavra do Eterno, ou seja, os muros são objeção à palavra, são derrubados, e se não forem aceitos e não se arrependerem como Raabe, como eu mencionei, né, terão de ser mortos. Pois Raabe, a única que aceitou foi Raabe, se arrependeu e guardou a pregação da fé no seu coração, retirando assim o prepúcio, fazendo a circuncisão no seu coração. Por isso que eu digo, ó, se lembre que a palavra fala em Hebreus. Hebreus diz o seguinte, ó, capítulo 3, veja que coisa impressionante, versículo do 7 ao 15, diz: Pelo que, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, qual é a voz do Eterno? Onde é que o Eterno falou? Não endureçais o vosso coração, como a provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e vieram por 40 anos, e viram por 40 anos as minhas obras. Qual é a obra de Deus, né? O Messias diz, olha, que as obras que ele fez não eram deles, mas sim do Eterno. Qual foi a obra que o Eterno fez lá no deserto, nos 40 anos? Não foi a Torá? Então, quando você nega a Torá, você está negando as obras do Eterno. Pois isto me indignei contra essa geração, e disse: estes sempre erraram no seu coração, ou seja, tinham dura cerviz. Não chegaram a conhecer os meus caminhos. Quais os caminhos do Eterno que ele falou lá no deserto durante 40 anos? Não foi a Torá? Eu vou mostrar na Escritura que é a Torá, viu? Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Veres, irmãos, que nunca se ache em qualquer lugar de vós um perverso de coração de incredulidade para se apartar do Elohim vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O que é pecado? É uma pergunta que eu vou fazer também. Porque nós temos tornados participantes do Mashiach, se é que guardamos firmes até o fim a nossa confiança inicial. Enquanto se diz hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais vossos corações como na provação. Ou seja, quando você escutar a voz do Eterno, você não pode endurecer a voz. E nós vamos ver o que é a voz do Senhor. Está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 2. Diz o seguinte: e te converteres ao Senhor teu Deus, e obedeceres a sua voz. Veja o que é a voz do Senhor. Conforme tudo que eu te ordeno hoje. Está lá em Deuteronômio, capítulo 30. Ou seja, tudo que o Eterno disse lá em Deuteronômio.
tu e teus filhos e todo o teu coração, de toda a tua alma, o Senhor teu Deus te fará voltar do cativeiro e se compadecerá de ti. Isso é ser liberto. Sair do cativeiro é ser liberto. Tá certo? Então nós vamos ver agora o que é o caminho do Senhor também, que eu fiz um questionamento a vocês aqui mais para trás, lá em Hebreus. Qual é o caminho do Senhor? Está lá em Deuteronômio capítulo 10. Deixa eu voltar aqui. 10, versículo 12 e 13. Veja o que é que o Eterno quer de nós. Agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas ao Senhor, veja o que é temer o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos, veja qual é o caminho do Senhor, o ames, veja o que é amar o Senhor, veja várias coisas que são sinônimos, ó. Temer o Senhor, andar nos seus caminhos, o amar, servir ao Senhor, né, servir ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. O que é servir o Senhor teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma? Olha, que guardes os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Então é isso mesmo, meu irmão. Amar o Senhor, andar nos seus caminhos, temer o Senhor, né, e obedecer. Tudo isso, andar nos seus caminhos, tudo isso é guardar os mandamentos de Deus. E os mandamentos de Deus estão onde? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. E o que é pecado, né? Que a gente falou lá em Hebreus também, um pouquinho mais atrás aí. O que é pecado? 1 João capítulo 3, versículo 4, diz o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui para vocês verem com sentido, ó. Todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Para vocês verem o que é a transgressão da lei, a transgressão das leis divinas é justamente a palavra iniquidade, ó. É ser rebelde, são tudo sinônimos. E comete a iniquidade. Isso é ser transgressão contínua da lei de Deus. Então o que é pecado? A transgressão da lei de Deus. Então o que vemos? As trombetas são a palavra anunciada nos finais dos tempos, e que são derrubadas as muralhas, uns para a condenação e outros para a vida. Logo fica a pergunta, essa barreira de separação que é colocada pelos líderes religiosos, as quais não deixam que os fiéis entrem em debates, deixando estes viciados a receber o alimento na sua boca, formando um grupo o qual assimila este conceito. Pois, quando se inicia uma conversa sobre as Escrituras, pessoas logo fogem dizendo, o que importa é o amor. Cristo aboliu a lei, sem nem mesmo pesquisar. Vamos ver alguns exemplos nas Escrituras que isso iria acontecer, né? Algumas profecias. E talvez isso seja uma trombeta sendo anunciada para te fazer você se levantar da inércia espiritual, né? Está lá em Mateus capítulo 23, diz o seguinte, no versículo 8 ao 10. Vós, porém, não querás ser chamado de rabi, mestre, guia, pastor, presbítero, diácono, qualquer coisa que seja, porque um só é vosso mestre, a saber, o Machia, e todos vós sois irmãos. A ninguém na terra chamei de pai, porque um só é o vosso pai que está nos céus. Ninguém chamei de mestres, de guia, de... como é que eu posso dizer? De meu líder, né? Que chama-se muito aí, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. Então, meus irmãos, quando você descumpre isso aqui, você está desobedecendo uma ordenança do Messias. O próprio Messias nos fala que não devemos ser mestres, guias, né? Nós temos que saber qual é o nosso parâmetro de vida. É o manual da vida, que é a própria Escritura, né? Para saber se é verdade ou mentira, né? Se a doutrina que lhe for passada estiver segundo a palavra de Deus, ela será verdade. Mas se essa doutrina contraria qualquer passagem na Bíblia, logo está inválida. Busque o contexto e a versão histórica do povo da época, né? Pois lembre-se que a Bíblia foi escrita por israelitas, ou seja, das 12 tribos de Israel. Na época se falava em hebraico e suas tradições eram judaicas. Então, não tente entender a Bíblia com uma visão romana do século XXI, que é o que acontece, né? O pessoal
debate, fala sobre um monte de coisa, mas não vai buscar como era na época do Messias, né? Outro ponto está lá em Atos, capítulo, para vocês verem que sempre os apóstolos e o povo da época sempre foi aberto a debate, porque você não evolui se não houver debate, se não houver um diálogo, lógico que respeitoso, né? Veja os bereanos, ó. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia as escrituras, se essas coisas eram assim, ó. Eu coloco aqui, ó. Seja um bereano, analise a doutrina. Se não estiver no Antigo Testamento, ou se ela disser que o Antigo Testamento foi abolido, essa doutrina é falsa. Pois qual eram as escrituras que os bereanos avaliavam se Paulo dizia que estava certo? E qual era a escritura que Paulo utilizou para provar o que falava na época? Lembre-se que não existia Novo Testamento. Então Paulo usou as escrituras para provar o que estava falando. E os bereanos analisavam segundo as escrituras. Que escritura é essa? Era o Novo Testamento? Se não existia nem os evangelhos, não existiam as cartas de Paulo, não existiam as cartas de Tiago, de Pedro e de João. Como é que ele provou? Então, se você, na sua base doutrinal, você não provar que o Messias é o Messias usando o Antigo Testamento, você está, segundo as Escrituras, errado. Eu coloquei, ó, pregue a palavra, esteja preparado a tempo, e fora de tempo. Repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo os próprios desejos, ajuntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvido à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, ser sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Então, a palavra diz que nos finais dos tempos o povo montaria para si profetas que diriam: Cristo aboliu a lei na cruz. Mas que lei? Ninguém pesquisa. Se alguém diz que a lei que Cristo aboliu não foi a lei dos mandamentos divinos de Deus, e sim a lei do pecado e da morte, é chamado de herege, de judaizante, de qualquer coisa. Então, analisem tudo, porque, sinceramente, muitos estão amontoando para si profetas e pastores segundo a sua própria concupiscência, né? Saiba que o espírito que rodeia hoje no mundo é o espírito de Satanás. Ele fará prodígios para enganar, se transformando em um anjo de luz. Ou seja, ele trará uma mentira muito parecida com a verdade para finalizar. Agora, né, nós veremos o exemplo de Gideão. No capítulo 7 de Juízes, fala o seguinte, né, da batalha de Gideão. Vocês podem ler todo, tá? Eu vou só ler uma parte aqui para não passar mais de 1 hora esse estudo. Diz o seguinte, né? Eu vou só fazer um resumo. No relato do capítulo 7 fala da vitória com toques de trombeta. Logo no verso 3, que a gente vai ver aqui: agora, pois, apregou aos ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se apressadamente das montanhas de Gileade. Então voltaram o povo, 22.000 homens, e ali ficaram. Ou seja, os medrosos, o Eterno manda voltar. Ele não quer que esses medrosos toquem a trombeta. A gente vai ver em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que diz o seguinte, ó: mas quanto aos tímidos e os incrédulos, e os abomináveis, os homicidas, os que se prostituem, os feiticeiros, os idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde no fogo e enxofre, e o que é a segunda morte. Ou seja, quando você, meu querido, escuta a palavra e você diz que, olha, Cristo aboliu na cruz, e você não vai pesquisar, você não quer saber, ou então você que recebe essa palavra e depois é sufocado pelos espinhos, o seu lugar é com os tímidos, os medrosos, os incrédulos, tá certo? Porque crer em Deus segura-se em acreditar no que Ele disse. O que Ele disse está lá nos 5 primeiros livros da Bíblia, tá bom? Ó, aquele que recebe a palavra e se alegra no início, mas depois teme, é sufocado pelo mundo, perecerá. E depois a gente vai ver o seguinte, ó: depois vemos aqueles que estavam firmes, mas não se acharam dignos de lutar, são mandados embora. São aqueles que não se portam corretamente diante do caminho. Também é relatado lá em Romanos 2. Romanos 2 fala
que se você é um ouvinte esquecido, você ouve a palavra, mas não pratica, você é pior do que o ímpio. Você será julgado por aquele que não tem lei, mas pratica a lei. Então, você que se refugia na lei de Deus, você vai ter que se portar como um servo do Senhor. Você vai ter que botar em prática aquilo que você aprendeu. Tiago fala, né? Sejais praticantes, não ouvintes esquecedícios, né? Por fim, sobram os corajosos, né? Que tinham a missão de tocar a trombeta no meio do arraial inimigo. Essa trombeta, como vimos, no final dos tempos, será a palavra do Eterno tocada entre as nações. Então, irmãos, aproveite enquanto há tempo. Quando alguém lhe disser, lhe questionar algo sobre a Escritura, não pare na primeira resposta. Se a resposta não tiver fundamentos bíblicos, ela não será verdade. Lembre-se que o Messias é a palavra do Eterno. Logo, como algo poderia ser anulado? A palavra do Eterno é viva e permanece para sempre. Nós vamos ver aqui, ó, Salmos 119, versículo 160, diz o seguinte, ó. Lê o Salmo 119 todinho para você ver o que é, se a lei do Eterno não serve mais para nada, se Jesus aboliu ela na cruz. Ó, a tua palavra é a verdade desde o princípio. Desde quando? Desde Gênesis. Cada um dos teus juízos dura para sempre. A palavra de Deus é a verdade. Essa palavra é o juízo de Deus e essa palavra dura para sempre. Certo? Nós vamos ver também no Salmo 110. Veja o que é que diz. Salmo 111, perdão, versículo 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Veja o que é ser sábio, é temer o Senhor. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Na época de Davi, qual eram os mandamentos de Deus? Não me diga que Davi não guardava a lei de Deus, né? Em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 18. Eu vou mostrar porque Jesus é a palavra de Deus. Diz o seguinte, ó. E lhe suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhe falará tudo o que ordenar. Eu estou lhe mostrando como uma doutrina se confirma em toda a Escritura, tá? Eu estou pegando no Antigo Testamento e vou colocar no Novo. O Novo vou colocar para o Antigo. Veja. E lhes suscitarei um profeta no meio dos seus irmãos como tu, e porei as minhas palavras na sua boca, e lhes falará de tudo o que eu ordenar. E será que qualquer que não ouvir as minhas palavras, que falar em meu nome, o requererei dele. Tá certo? Então nós vamos ver agora em João 1. Eu estou lhe provando, como Paulo provou, que Jesus é a própria Torá viva. Ó. Perdão, coloquei errado aqui. Em João 1, versículo 14. Diz o seguinte, ó. Aquele que é a palavra se tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória como a glória unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Mais uma vez, o que é verdade? No Salmo 119 tem um monte de verdade. Diz lá um monte de verdade. Segundo o judeu da época, eles usavam as escrituras como verdade. Como a palavra de Deus era a verdade. Nós vamos ver aqui, ó. Um sinônimo da palavra de Deus é a verdade, ó. Tua justiça é a justiça eterna. A tua lei é a verdade. A gente leu também no 160 dizendo que a verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. A verdade é a tua palavra. Então, para João, Jesus era a palavra feita em carne. Ou seja, a Torá feita em carne. Então como é que um pedaço dessa palavra foi abolido? Me mostra uma profecia que diz que quando Jesus viesse, quando o Messias viesse, ele anularia a lei de Deus. Você vai procurar a escritura toda e você não vai achar. Em João capítulo 14, no versículo 10, fala o seguinte, ó. Para lembrar o que a gente disse lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Você não crê que estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não são
minhas, aqui diz apenas, mas não tem isso. Aqui, que essas versões a gente tem que estar procurando ver qual é a mais fidedigna em alguns trechos, porque eles colocam as próprias interpretações na Escritura. Não creis que estou no Pai, o Pai está em mim? As palavras que vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. A gente viu lá anteriormente que quem é que faz as obras de Deus quais são? É a sua Torá. Então, a palavra que ele dizia, está lá como está em Deuteronômio, né, em Deuteronômio capítulo 18, versículo 18, diz que ele falaria segundo as palavras do próprio Eterno, certo? Deixa eu abrir aqui para a gente fazer um comparativo. Estou finalizando já, irmãos. Não se preocupem que é rápido. Deuteronômio capítulo 18, versículo 18. Diz o seguinte, ó. E lhe suscitarei um profeta no meio de seus irmãos como tu, porei as minhas palavras na sua boca. E olha o que o Messias diz, ó. As palavras que eu vos digo, não digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as suas obras. Aí nós vamos entender mais o seguinte, ó, veja. Se Jesus diz as palavras, mas as palavras que ele diz não são dele. Aí o Messias fala sobre mandamentos aqui, ó. Esses mandamentos são de Jesus ou de Deus? Diz, ó. Aquele que tem os meus mandamentos, os mandamentos de Deus, e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará a minha palavra. Qual a palavra? Palavra de Deus. O meu Pai o amará, viremos a ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, as palavras que estás ouvindo não é minha, mais uma vez se confirmando, mas do Pai que me enviou. E o Pai falou aonde? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Sabemos, está lá em João, 1 João, nós vamos ler também, para confirmar tudo. 1 João, capítulo 2, versículo 3 ao 6, diz: nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. O que é conhecer a Deus? Guardar os seus mandamentos. Veja aqui, ó. Tem um livro, uma palavra muito conhecida para o povo aí, Oséias 4:6, mas ninguém entende. Parece que é um véu, né? Quando você entende que a Torá é válida, o véu cai. Ó, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. O que é conhecer a Deus? O que é que ele diz? Ó? João fala: nisto sabemos que conhecemos. Veja o que é conhecer a Deus. Ó. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, também te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, isto é conhecer a Deus. Ó. Conhecimento, rejeitar a lei de Deus, é rejeitar o conhecimento do seu Deus, é rejeitar conhecer a Ele. Ó. Tanto é que ele diz, ó, e nisto sabemos que conhecemos a Deus se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então você que é teólogo, você que é pastor, diácono, presbítero, está escutando essa mensagem, se você diz que ama Jesus, você diz que a lei foi abolida por ele, você não ama, você é mentiroso. Você vai estar naquele grupo lá de Mateus capítulo 7, versículo 21, que fala que nem todos que me dirão Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual é a vontade do Pai? Que nós guardemos os seus mandamentos. Então, irmãos, para finalizar, em 1 João capítulo 5, fala o seguinte, ó. Eu poderia falar o dia todo aqui, mas a gente vai finalizar só com isso aqui, ó. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, se amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são penosos. Vocês que dizem que a Torá é penosa, o apóstolo João diz que não. Então que o Eterno abençoe a todos, que vocês possam saber qual é a trombeta. A trombeta é anunciada pelas 7 igrejas que estão lá no capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse. Essas 7 trombetas são responsáveis, o responsável por tocá-las somos nós. Nós somos a trombetas do Deus vivo, que está falando a palavra, a sua Torá. Nós somos esses 7 castiçais, essas 7 igrejas, esses 7 sacerdotes que estavam arrodeando lá o muro de Jericó
tocando a trombeta de Deus, para que os muros fossem derribados, as paredes de separação, os prepúcios do nosso coração fossem derribados. Que nós, como o escritor de Hebreus fala lá em Hebreus 3, que nós não cometamos o mesmo erro dos nossos antepassados. Que nós possamos, na misericórdia imensa do Eterno, no seu favor imerecido, que é a sua graça, que é esquecer das nossas transgressões e que nós nasçamos de novo para a lei da liberdade descrita por Tiago. Que o Eterno abençoe a todos. Que assim seja.